Olá, hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023 e eu venho aqui a falar a você de uma entrevista que eu dei ao Carlos Silvio Lima Ramos, o Paiaiá, a respeito da minha carreira, aproveitando o lançamento deste meu livro aqui, Antes de Atravessar. A entrevista está no ar desde sábado, na Web Rádio Conectados, no programa Paiaiá na Conectados, e desde domingo neste canal meu do YouTube. Desde sábado, este canal meu tem um Dois Dedos de Prosa magnífico, uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o maior especialista em cangaço no Brasil, Frederico Pernambucano de Melo, que diretamente do Recife comemorou aqui no meu canal a vitória da cultura autóctone nordestina no desfile de escola de samba da Imperatriz Leopoldinense, campeã do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer muito a força que todo mundo aqui tem me dado nesse meu canal, especialmente o nosso amigo Nando Moura, que além dele traz um monte de gente para cá, e quero também convidá-los todos a assistir esses dois programas que eu falei, a entrevista ao Carlos Silvio sobre minha carreira e a entrevista do Frederico sobre a verdade sobre o cangaço, né? Além desses assuntos, eu quero também mostrar a você uma outra alegria enorme que eu tive, que o meu querido poeta Sérgio de Castro Pinto, grande crítico e poeta paraibano, escreveu a respeito deste livro, Antes de Atravessar, uma honra para mim, um texto chamado dois lançamentos, que é um lançamento do meu livro e o outro de outro livro, do Sidney Schneider, o Qualigangues. É isso aí. Então vamos a retomada aqui do debate da semana, né? A manchete do Estadão hoje, nas redes sociais, né, que é onde eu vejo os jornais, ministro de Lula usou avião da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos de raça. Meus amigos, até eu queria aqui aproveitar para mais uma vez citar, um dia desse meu amigo Sérgio Decol fez essa citação do Talleyrand, da frase famosa, né, a respeito dos Bourbons. Eles não esqueceram nada, eles não aprenderam nada. O PT não aprendeu nada. O ministro das Comunicações do Lula, Juscelino Filho, usou um avião da Força Aérea Brasileira e recebeu diárias pagas pelo governo para participar de leilões de cavalos de raça que chegam a valer mais de R$1 milhão. Fim de tarde de quinta-feira, 26 de janeiro, quando saiu de Brasília com destino a São Paulo, ele justificou se tratar de uma viagem urgente. Depois eu explico por que tinha que dizer que era urgente. Os seus compromissos oficiais somaram 2h30. Da tarde de sexta em diante, o ministro, que é apaixonado por cavalos, se dedicou à agenda inteiramente privada. Assessorou compradores de animais, promoveu um dos seus, recebeu o prêmio em um Oscar de vaqueiros e inaugurou praça em homenagem a um cavalo de seu sócio. Logo após desembarcar na capital paulista, numa quinta-feira, Juscelino foi à sede da operadora Claro, onde ficou 1 hora. No dia seguinte, esteve 30 minutos no escritório da Telebrás, encerrou os encontros oficiais, depois de visitar por 1 hora uma apresentação na Anatel. Na tarde de sexta, ao longo do fim de semana, ficou livre para se dedicar aos cavalos. Tudo custeado com verba pública. Ao justificar o deslocamento no sistema interno da pasta, alegou que se tratava de uma viagem urgente. Tem um decreto presidencial que prevê que as aeronaves da FAB devem ser solicitadas obedecendo uma ordem de prioridade. Primeiro, em caso de emergências médicas. Segundo, quando há razões de segurança. Depois, viagens a serviço. As diárias são divididas em casa de viagem,
necessidade de cobertura de despesas extraordinárias. Só faltou o ministro nomear o seu cavalo campeão, assessor, né? Não chegaria ao ponto do Calígula, né? O Sapatinho, aquele imperador romano que nomeou o seu cavalo incitatus senador do Senado romano, né? Mas chegava perto, né? Meus amigos, quando é que essa turma vai tomar jeito, tomar vergonha? Pelo amor de Deus, é de um lado ou do outro, a safadeza é a mesma. Por falar em safadeza, um sujeito chamado Ricardo Pereira Feitosa, que foi o chefe de inteligência, imagina se fosse burro, da Receita no começo do governo Bolsonaro, copiou dados do inquérito do chefe do Ministério Público do Rio, à época, Eduardo Gucem, a respeito de denúncias dos empresários Paulo Marinho e Gustavo Bebiano sobre o uso de rachadinhas pela família Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, o senador Sonso. Não é rachadinha, não. É extorsão. Extorsão, senador. O senador Flavinho Bolsonaro. Você é extorsão, cara. Isso chama extorsão. Tomar dinheiro obrigatoriamente do funcionário que não vai trabalhar e devolve o dinheiro todo para o senador. Olha, isso é uma vergonha. E o negócio foi tudo jogado ali no esquecimento, né? E hoje cedo, meu estômago embrulhou no café da manhã quando eu vi que a Justiça de São Paulo condenou as donas e uma funcionária da escola Colmeia Mágica por tortura e maus tratos a 9 crianças. A sentença foi publicada nesta segunda-feira, 27. As condenações dizem respeito à tortura e maus tratos de 2 meninas e 7 meninos com idade de até 5 anos. A cretina que comandava essas torturas é uma senhora chamada Roberta Serme, condenada a 49 anos de prisão. E é pouco, hein? Uma mulher que tortura uma criança, um bebê, os bebês trancados no banheiro, amarrados em lençóis. 49 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. E também recebeu a pena de 1 ano e 4 meses em regime semiaberto. A irmã dela, professora da mesma creche e praticante do mesmo tipo de abuso, também foi condenada, e uma funcionária que está respondendo, ela está presa, a irmã também está presa, e a funcionária está respondendo em liberdade. Bom, vamos falar de uma notícia boa, pelo amor de Deus, né? Olha, Lula foi vacinado por Alckmin na volta da campanha de vacinação. O presidente da República, Zé Gotinha, e o vice-presidente da República, ex-governador de São Paulo, juntos para reabrir a campanha da vacinação. Olha, o governo tem defeitos, precisam ser apontados, precisam ser criticados, também exerce o cinismo com muita incompetência. Agora, quando acontece um fato desse, nós temos que comemorar, porque é a volta à civilidade, a volta ao pleito à saúde, né? Do outro lado, o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei, Fábio Lira, resolveu arquivar a representação feita pela Advocacia Geral da União contra o jogador Wallace, do Cruzeiro Sada de Minas. O argumento é estarrecedor. Ele disse que ao publicar de revólver em punho uma enquete que perguntava sobre quem tinha vontade de dar um tiro na cara de Lula, o Wallace não participava de nenhum torneio e estava sem uniforme. Ou seja, o ato não teve relação com o esporte, não obstante ele ser atleta. Meu amigo, isso é o caso de prender esse advogado aí, esse procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei. Que coisa lamentável! Coisa lamentável permitir uma coisa dessa, uma impunidade para isso. Agora nós voltamos àquele tema das crianças, agora com adultos. 2 baianos que foram vítimas do trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, numa vinícola, detalharam a TV Globo da Bahia
como foram contactados para o emprego e o que vivenciaram. Fugiram depois de presenciar agressões físicas, verbais e ameaças. O caso foi descoberto na quarta-feira 22, depois da Polícia Rodoviária Federal resgatar mais de 200 trabalhadores trabalhando como escravos nesta vinícola. Rapaz, o que não falta no Brasil é mau caráter, não é verdade? Por isso que os políticos são isso que a gente está vendo aí, né? Agora, enquanto isso, o subprocurador da República, o Procuradoria-Geral da República, concordou com a prisão de Robinho, pedida pela Itália. Há um argumento da defesa de que o Brasil não permite a extradição, mas ele concordou. E ainda deu 4 endereços. O Robinho não tem um endereço, não é como você ou eu que tem um endereço só. Não, ele tem 4 endereços no Brasil, mas é condenado na Itália, pelo mesmo crime que o Dani Alves é condenado. E agora a descoberta do caso do Dani Alves andou colocando o Robinho também na discussão. É uma notícia positiva que a gente está dando aqui, né? Que é outra notícia positiva? Aos 82 anos, Jorge Benjó, não sei como é que é agora, fica até mais tarde, dá canja no aniversário da atriz Regina Casé, daquela família Casé, de radialistas, compositores e tal, né? Eu frequentava a boate Jogral, do meu amigo Marcos Pereira. O antigo sócio dele, Luiz Carlos Paraná, tinha morrido, autor daquela belíssimo Samba Maria, Carnaval e Cinza, que o Roberto Carlos apresentou no festival da Record, né? E o Jorge Ben aparecia muito por lá porque o trio Mocotó, né, com o Joãozinho Paraíba, com o Escova e tal, e com o Fritz, se apresentavam lá na boate. E eles tocavam, eles acompanhavam o Jorge. E o Jorge é uma figura de uma simpatia e um grande gênio, né? Mas que nada é uma obra-prima da música brasileira que conquistou o mundo. E o Jorge, aos 82 anos, foi para a festa de aniversário, ficou até mais tarde e deu canja. Parabéns, Jorge. Meus amigos, eu quero, antes de terminar, agradecer muito os sogros do meu filho, os avós do meu neto Pedro. Eu tenho um neto chamado Pedro, de 20 anos, é o sobrinho mais velho do Arthur de Castro Neumann e Pinto. Ontem nós fomos tomar um café, o Vladimir, meu filho mais velho, de 49 anos, o Pedro, que está de férias, mas volta logo para Florianópolis, onde estuda engenharia eletrônica. E hoje, por coincidência, o Correio me entrega esta obra-prima, não da literatura portuguesa, nem da literatura mundial, nem da literatura em língua latina, não. Essa obra-prima da literatura mundial. Cartas portuguesas, traduzidas em francês, de Mariana Alcoforado, em edição definitiva. O Vitor e a Georgina, os avós do Pedro, meu neto, me presentearam com uma obra que não dá para simplesmente eu agradecer nem tentar retribuir, porque não dá, né? Olha, a Mariana Alcoforado era freira do convento de Nossa Senhora da Conceição, em Beja, em Portugal, quando escreveu as tais cartas ao Marquês de Chamilly, que lutou em solo português durante a Guerra da Restauração. Ela nasceu há 376 anos, na virada do século XVI para o XVII, né? E produziu essa obra-prima, que agora saiu essa edição definitiva. E lá em Portugal, quando os avós são chamados de compadre, o avô materno do meu neto me chama de compadre, eu que sou avô paterno do mesmo neto, que é o Pedro, com 20 anos. Ele também, o Pedro é objeto de 2 poemas nesse meu livro, Antes de Atravessar, que você viu aqui no começo.
Hoje é um dia de muita graça e muita glória para mim. Hoje eu amanheci o dia lendo um artigo de Flávio Tavares no Estadão sobre o golpe de 64 e outro de Fernando Gabeira no Globo, na sua coluna semanal. Então, olha, e eu ia esquecendo, e o artigo do meu querido amigo Miguel Ventania, Miguel de Almeida, que o nosso Elomar Figueira de Melo chama de Miguel Ventania, escreveu um artigaço, né, a respeito da intolerância em relação às artes. Então ele se refere ao Salman Rushdie, que levou 20 facadas, felizmente sobreviveu, graças a uma condenação feita pelo Ayatollah Khomeini. Se refere também ao Jeromo. Jeromo é um tal de Jerônimo que não consegue nem dizer o nome, é o governador da Bahia. Frequentemente o meu amigo Antônio Lins me escreve a respeito da palhaçada que é o chefe da Casa Civil de Lula, né? Como é que chama o sujeito? Eu até esqueci o nome do cara, né? É o chefe da Casa Civil do Lula. Ele era governador da Bahia, mas a família dele não saiu do Palácio de Ondina, porque o apartamento de luxo que ele comprou para a quinta mulher, à beira da Bahia, não ficou pronto. Então o Jeromo, que é um empregado dele, além de ser governador da Bahia, e não consegue nem dizer o próprio nome, fica lá na casa dele esperando para ocupar o palácio. Mas eu vou lhe contar, esse pessoal do PT é ou não é o ideal o ideal da frase do Talleyrand, né? É ou não é? Meus amigos, eu vou aqui fazer até uma consulta aqui, ó. Chefe da Casa Civil de Lula. Chefe da Casa Civil de Lula. Rui Costa! Rui Costa. Eu não podia esquecer Rui Costa. Rui Costa foi um grande amigo meu, um grande fotógrafo da Folha de São Paulo, e aparece esse xará aí, um xará de M, né? Um xará de M, com essa história incrível, né? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!